Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, toque aí no sininho para receber as notificações, porque toda semana estaremos compartilhando um novo vídeo falando a respeito da palavra. No vídeo anterior nós falamos da origem da verdadeira Páscoa. E nós vimos ali através da palavra que a primeira Páscoa da história da humanidade foi celebrada pelo povo de Israel enquanto eles estavam ainda no Egito. Nós vimos ali os preparativos, os rituais da Páscoa. Agora hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa cristã. O que é a Páscoa para o cristianismo? No livro de Lucas, capítulo de número 22, Jesus reuniu ali os seus discípulos, antes um pouco da sua morte, e celebrou com eles a Páscoa. E ele deixou ali um grande exemplo para nós cristãos seguirmos, que é a respeito da celebração da ceia. Isso é transferido para a nova aliança, para o Novo Testamento, para nós cristãos que fazemos parte do cristianismo, não mais da tradição judaica, não mais da lei judaica, mas um novo caminho preparado pelo nosso Cristo. Isso é chamado e conhecido por nós hoje como a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Um dos momentos mais importantes da história da igreja. De todos os mandamentos que Cristo deixou para a igreja, de muitos, os dois maiores são a respeito do batismo nas águas e a respeito da ceia. Ele diz que todas as vezes que nós reuníssemos para celebrar a ceia, nós estaríamos também celebrando a sua morte. Então nós vemos através disso que aquilo que era Páscoa para o judeu, para nós é a celebração da morte de Cristo. E para nós é um grande privilégio poder celebrar a morte de alguém. Geralmente quando se fala de morte, fala-se de tristeza, de luto, de perca. Mas a morte de Cristo ela foi contrária a todas as mortes da natureza humana. Porque foi a morte que trouxe vida, foi a morte que trouxe libertação. Então a Santa Ceia é um momento simbólico, é um momento profético, que nós reunimos como corpo de igreja, como corpo da igreja, o corpo de Cristo, para nós tomarmos da ceia, para nós celebrarmos a ceia. Isso é um ato simbólico. Ele deixou bem claro isso quando ele pegou o pão sem fermento e disse: esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vós. O pão sem fermento representava o corpo sem pecado de Cristo. O corpo de um homem que não havia pecado por nenhum só momento. Como o profeta Isaías diz no capítulo de número 53, que não se achou maldade nem engano na sua boca. E ele pegando também o cálice, ele disse a respeito do vinho: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança que é feita em favor de vós. Então o vinho é a representação do sangue de Cristo, que foi entregue, que foi derramado em favor de toda a humanidade que estava perdida. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a Bíblia nos dá mais detalhe quando Paulo ali está instruindo a igreja de Coríntios a celebrar a ceia. Como deve ser feita a celebração da ceia? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ali a Bíblia nos dá muitos detalhes a respeito da ceia. Como deve ser feita, quem pode tomar da ceia, quem não pode, o resultado, o efeito que ela traz em nós, a ceia. Todas as vezes que nós nos assentamos na mesa, nós estamos reafirmando uma aliança que nós temos com Cristo. Todas as vezes que nós assentamos na mesa para ceiar, nós estamos anunciando a morte dele, nós estamos dizendo: Senhor Jesus, venha. Nós estamos crendo na sua volta, na sua vinda, que ele prometeu que esse ritual deveria ser feito até que ele viesse, até que ele voltasse uma vez mais aqui nessa terra, para buscar aqueles que creem, aqueles que obedecem a sua palavra. Então a Páscoa, para nós cristãos, hoje, é a ceia do Senhor. É o momento mais importante do cristianismo.
é celebrarmos a morte do nosso Senhor. A morte dele é mais importante do que o dia do seu nascimento. Muitos dão muita ênfase e comemoram-se demais o dia do nascimento de Cristo, que é ali o Natal, fazem festas, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, porém, o momento mais importante para nós é a morte dele, porque foi através da morte que nós recebemos vida. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.